Carl Rogers sugeriu uma técnica, e é dela que eu quero falar agora. Ele dizia o seguinte: na próxima vez que você se encontrar no meio de uma discussão tensa e desconfortável com alguém, implemente esta regra. Você só pode responder depois que a outra pessoa tiver falado tudo o que queria dizer, até terminar mesmo o que está tentando explicar. E mais, você só pode responder depois de ter resumido o que ela disse, de forma que ela mesma reconheça como precisa e fiel. E mais, você só pode responder depois de resumir o que a pessoa falou, de um jeito que ela mesma concorde e diga: é isso aí, foi isso que eu quis dizer. Essa regra é perigosamente inteligente. Por quê? Porque ela exige que você tenha prestado atenção de verdade ao que a pessoa está dizendo, com cuidado e profundidade. Você precisa demonstrar, antes de tudo, que acredita que a opinião dela vale a pena ser ouvida. E isso é algo enorme. As pessoas adoram ser ouvidas. Na verdade, não há nada que elas valorizem mais do que isso, a menos que estejam escondendo algo. E mesmo nesse caso, há uma parte delas que prefere ser percebida a passar despercebida. Todo cínico, no fundo, se decepciona profundamente quando seu cinismo não é confrontado, porque dentro deles ainda existe uma parte pequena, mas intacta da alma, que deseja secretamente: meu Deus, tomara que alguém me confronte com todas as besteiras e amarguras que eu ando dizendo, porque se ninguém fizer isso, é sinal de que tudo isso é verdade, que essa visão amarga é válida e universal. E se for assim, então estou no inferno. E de que adianta isso? Eu falo isso com toda sinceridade. Então, você precisa começar resumindo o que a pessoa disse, o que não é nada fácil. Muitas vezes, o que ela fala é confuso, carregado de emoção, especialmente durante uma discussão. Você precisa ir direto ao ponto e dizer algo como: me parece que o que você está tentando dizer é isso. Aí sim, você fala o que ela quis dizer. Mas tem um detalhe importante. Ela precisa olhar para você e dizer: sim, é isso que eu estou tentando dizer. Isso é exatamente o oposto de deturpar o argumento da pessoa. É o contrário de criar um espantalho. Na verdade, você está fazendo um favor para ela ao conseguir reduzir tudo ao essencial, algo que é, cognitivamente, muito difícil. Tive uma paciente, por exemplo, em um caso extremamente complexo, com uma história familiar tão patológica que, mesmo depois de meses de terapia, parecia que cada camada de mentira escondia outra ainda mais profunda. Um verdadeiro inferno, com situações quase homicidas. Foi realmente horrível. Essa mulher era muito inteligente e um dia ela passou 4 sessões inteiras, 50 minutos em cada dia, durante 4 dias seguidos, falando sem parar, num fluxo quase inconsciente, como numa associação livre freudiana. Eu não fazia ideia de onde ela queria chegar, mas no final ela conseguiu amarrar tudo, como quem dá o nó final numa história. Foi como a última frase de efeito que faz tudo fazer sentido, tipo o desfecho marcante de uma piada bem construída. Ela conseguiu extrair o que realmente queria dizer, através daquela jornada aparentemente confusa. E quando você escuta alguém assim, com atenção verdadeira, e diz: olha, me parece que o que você quis dizer é isso aqui. O que você está fazendo é pegar uma grande quantidade de material emocional, muitas vezes desnecessário no final, e oferecer a essa pessoa uma síntese. E isso é algo poderoso, especialmente se ela aceitar essa síntese, porque significa que você realmente ouviu, entendeu e se importou. Você mostrou que ela é importante o suficiente para ser ouvida. E isso muda tudo, mesmo que vocês estejam discutindo. A pessoa começa a confiar em você, porque agora sabe que você é um ouvinte confiável e não está tentando vencer o debate distorcendo o que ela diz. Porque, sejamos honestos, quando discutimos, tem uma parte da gente que só quer vencer, que pensa: eu estou certo, você está errado, e eu vou provar isso te rebaixando. Mas essa atitude é um péssimo caminho para a paz, a menos que você queira resolver tudo na base da força. E muita gente faz exatamente isso. Usa formas sutis de silenciamento na conversa só para manter tudo debaixo do tapete. Eu não recomendo isso como estratégia, principalmente se você quer paz dentro de casa. Se quiser paz, vai ter que passar por esse processo doloroso de escutar as pessoas dizerem
o que elas realmente pensam da vida delas. E aí talvez todos possam chegar a um lugar onde exista algo próximo da paz verdadeira. Eu não fazia ideia de onde ela queria chegar. Ela estava vagando em um discurso caótico, num estilo meio freudiano, indo de uma ideia para outra, completamente desconexo. Mas no fim, ela chegou ao ponto. Foi inacreditável. Ela era uma mulher muito inteligente e conseguiu pegar aquela fala imensa, incoerente, cheia de voltas e mais voltas, e amarrar tudo perfeitamente, como quem dá o laço final em um presente. Foi como o desfecho de uma piada genial. De alguma forma, ao circular por todo aquele território emocional, ela extraiu o essencial do que estava tentando dizer. E isso só foi possível porque ela percorreu esse caminho de associações, de exploração interna. Agora, quando você ouve alguém com esse nível de atenção, com verdadeira escuta, e depois diz: "Olha, me parece que o que você está tentando dizer é isso aqui." O que você está fazendo é pegar um monte de material emocional carregado, muito do qual, no fim das contas, não é essencial, e oferecer uma síntese clara e objetiva. E isso é algo maravilhoso, especialmente quando a pessoa aceita essa síntese, porque significa que você realmente ouviu, se importou o suficiente para tentar entender, e de fato entendeu. Você sinalizou para ela: você vale a pena. O que você sente e pensa é importante. E isso muda a relação, até mesmo dentro de um conflito. Porque mesmo em uma discussão, a pessoa passa a confiar em você como ouvinte. Ela sabe que você não está tentando distorcer o que ela diz só para vencer o debate. Porque a gente sabe como é. Quando a gente discute, tem uma parte nossa que só quer vencer. Que pensa: eu estou certo, você é burro e está errado. E a melhor forma de provar isso é distorcer o seu argumento, simplificar demais, fazer parecer ridículo. Especialmente se o que a pessoa está dizendo toca em pontos que mostram nossos defeitos de caráter. E aí, tentamos minimizar tudo. E com isso, também minimizar a pessoa. Mas se você age assim, esse não é um bom caminho para a paz. A não ser que esteja disposto a entrar na discussão com atitude dura. E muita gente faz isso de forma sutil. Ao invés de escutar de verdade e tentar encontrar uma solução, preferem usar formas disfarçadas de silenciamento, só para manter tudo escondido, debaixo do tapete. Eu não recomendaria isso como estratégia, especialmente se você quer paz dentro de casa. Se você quer paz de verdade, vai ter que passar por esse processo doloroso. Ouvir as pessoas ao seu redor contarem o que elas realmente pensam e sentem sobre a vida delas. E se você conseguir fazer isso, se todos fizerem, talvez vocês consigam chegar a algum lugar com algo que se aproxime da paz genuína. E digo mais, até fisiologicamente isso se manifesta. Quando há tensão numa casa, quando vários sistemas de valores diferentes estão tentando operar ao mesmo tempo, surge uma confusão enorme sobre o que deve prevalecer. Aí alguém pode dizer: "Ah, mas ninguém precisa prevalecer. Cada um pode ter sua opinião." Não. Não se você quer viver em harmonia. Tem que haver algum tipo de estrutura maior, algo que una todos. Porque, afinal, o que é uma família, se não uma estrutura que mantém as pessoas unidas? Dentro dessa estrutura, é claro, pode e deve haver tolerância, até apreciação, pelas diferenças individuais. Mas isso não elimina a necessidade de uma unidade superior, algo que todos busquem juntos. Não apenas algo que busquem, mas algo que até desejem com o coração. Talvez até algo pelo qual estariam dispostos a sofrer ou morrer. E não uso essas palavras de forma leviana. A ausência dessa estrutura maior é sentida como uma catástrofe real pelos membros da família. É como se todos estivessem à beira do colapso, o tempo todo. Sempre prontos para entrar em conflito uns com os outros. Eles estão atrapalhando os objetivos uns dos outros. Eles não conseguem ouvir. Vivem num estado crônico de hiperexcitação porque não sabem o que fazer. Nunca. Estão sem esperança, porque nenhuma meta foi claramente definida. E é justamente em relação a metas claras que sentimos quase toda a nossa esperança. Isso não é uma ideia abstrata ou um mito da humanidade. Algo menos concreto do que aquilo que vemos ao nosso redor. Muito pelo contrário. E para Carl Rogers, por exemplo, era simples. Você precisa deixar as pessoas falarem,
para que descubram o que pensam, para que assim possam se mover em direção a alguma coisa e se afastar do inferno. Porque é isso que a gente vê na prática clínica. As pessoas estão sofrendo de formas que são quase impossíveis de imaginar. Bom, talvez você consiga imaginar, porque provavelmente já esteve nesse lugar, ou conviveu com alguém que esteve, ou viu de perto. E se afastar desse estado, isso é mais real que qualquer outra coisa. Se a dor é a coisa mais real que existe, então o que temos para lutar contra a dor é ainda mais real. E isso é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é idêntica à liberdade de pensamento. Ela está diretamente ligada a essa capacidade e necessidade de ouvir profundamente. Essas coisas são duas faces da mesma moeda, mesmo sendo um clichê horrível dizer isso. E todos os dados clínicos que temos, incluindo os mais rigorosos e baseados em pesquisa, deixam bem claro que o diálogo livre, a geração de informações emocionais e semânticas, num estado de liberdade relativa, a revelação honesta desses pensamentos, seguida de uma análise discursiva e depois da aplicação prática e testável dessas ideias, é o caminho de saída do inferno, na medida em que esse caminho pode ser trilhado por meios psicológicos ou espirituais. É por isso que a liberdade de expressão não é só mais um direito entre muitos. Ela não é apenas diversidade de pontos de vista. Ela é o mecanismo pelo qual conseguimos criar as concepções que usamos para organizar a nossa experiência do mundo, reformular e criticar essas concepções quando elas se tornam ultrapassadas, estéreis ou nos aprisionam. Dissolver essas ideias antigas no caos, o caos que precisamos enfrentar conscientemente, e então reconstruí-las, dar uma nova forma a elas, para que possamos seguir adiante no futuro. Então, se você diz que se preocupa com os oprimidos, por que em nome de tudo você se oporia à liberdade de expressão? Ela é a única coisa que os oprimidos realmente têm. E se você não entende isso, então, ou é uma ignorância tão profunda que você deveria corrigir imediatamente, ou é uma malevolência tão terrível que você precisa enfrentá-la, mesmo que isso custe caro. Você não pode vir a uma universidade como esta, que tem sido um bastião da liberdade de expressão, num país que tem sido um farol para o mundo nesse quesito por 1000 anos, e simplesmente esquecer isso. Essa é a base de tudo. Toda a tradição judaico-cristã até hoje tem sido, em certo sentido, uma tentativa de colocar no mais alto lugar possível a noção da palavra redentora divina. E não existe verdade mais profunda do que essa. E é isso. Muito obrigado.